Boa noite a todos. Estão todos me ouvindo bem, hein? Sim. Primeiramente, agradecer o convite. É uma alegria muito grande poder participar juntamente com a Thaís, com a Júlia, com o Daniel, com o Reinaldo, a Ana. Obrigado a vocês pelo convite. É, eu acredito que, como o Daniel falou, aqui é um conhecimento, uma troca de conhecimento. A gente transmite, mas recebe conhecimento também. Isso é uma coisa maravilhosa, viu? Vocês foram brilhantes na apresentação de vocês. Eu temi até essa semana, porque depois daquele dia que nós nos falamos, uma virose me pegou e eu fiquei baleado, viu? Tava numa febre tremenda, gente. Tô me recuperando ainda dessa virose, é uma virose geral na minha cidade aqui. Então, falar um pouco das licitações, e eu queria falar para vocês de que nós temos, depois desse pleito de 2024, nós temos observado algumas peculiaridades que aconteceu no Brasil, especialmente também aqui no meu estado, que é a Bahia. Mais de 82% dos prefeitos foram reeleitos, ou seja, de cada 10, 8 conseguiram a reeleição. E nós estamos fazendo um trabalho voltado em cima disso agora, estamos com a pauta cobrindo essa situação, para ver o que gerou, né? Qual foi o fenômeno que, né, na história do Brasil fez com que de cada 10 prefeitos, 8 fossem reeleitos. E nós temos já investigado várias licitações, e um dos fatores nós entendemos que é a emenda. As emendas, o próprio Daniel investigou a emenda Pix aí, citou o exemplo de Juscelino, né? Do ministro Juscelino, a Luana. E só dizer, Daniel, que pra você ter ideia, ela foi prefeita, reeleita, e agora reelegeu o braço direito do Juscelino também. Quer dizer que eles continuam lá mandando do mesmo jeito, né? Na cidade lá se eu me engano, como é o nome da cidade? Vitorino, né? Vitorino Freire. Então, nas licitações, o Cruzagrafos, o Divulga Cande, são grandes fontes de informações. Mas, particularmente, eu quero passar para os colegas aqui algo extremamente importante para quem faz um jornalismo investigativo. Primeiro, dizer que nenhuma figura pública, principalmente na área executiva, que é quem tem o poder de gerir o dinheiro ali, de fazer os pagamentos, nenhum desses figurões públicos, né? Nenhum deles gostam do jornalismo investigativo. Realmente, porque nós estamos investigando e muitas vezes a gente tem que falar para a sociedade a malversação do erário público está acontecendo. Então, dificilmente eles gostam disso. E é um desafio muito grande fazer o jornalismo investigativo em qualquer parte do Brasil, tanto cidade grande como cidade de médio porte ou até mesmo cidade pequena. E aqui na minha cidade especificamente, pra vocês terem ideia, nós temos investigado várias licitações e a dica que eu quero dar para os colegas aqui que estão é de que vocês precisam estudar quem investiga licitações, porque por mais divulga Cande, por mais que você tenha o Cruza Grafos, o Jus Brasil, que é uma ferramenta que eu utilizo muito, mas você precisa, de fato, entender um pouco de licitação. Então, eu recomendo que a Lei 14.133 possa ser estudada um pouco pelos nossos colegas que fazem jornalismo investigativo, porque você consegue descobrir e ter algumas nuances. Vou dar um exemplo para vocês. Nós estávamos investigando em 2017 uma licitação na nossa cidade, onde o prefeito ia contratar a iluminação de LED, um projeto técnico para contratar, colocar toda a iluminação de LED na cidade, de 140 milhões de reais, só para vocês terem ideia, 140 milhões. Essa mesma iluminação na cidade de Salvador, mais de 4 milhões de habitantes, ficou por 70 milhões. E uma cidade de 170 mil habitantes ia custar 140. Então, nós pegamos o edital de licitação, nós fomos entender o que estava acontecendo e nós descobrimos que, por exemplo, era uma concorrência e na concorrência o edital ele é soberano e a lei da licitação fala, era 866 que agora mudou para 14133, desde 2021, né? Ou 2023 agora. A lei foi em 2021, mas desde 2023, dezembro foi o último prazo. Esse ano já teve que todas as licitações públicas já está sendo pautada em cima da lei 14.133. Então, nessa licitação de 140 milhões, nós descobrimos que o prazo de 30 dias, que é um prazo legal, que tem que ser dado para que as empresas apresentem suas propostas,
ela foi reduzida drasticamente, sem nenhuma fundamentação legal para que isso acontecesse. Então, o Zero Hora fez a denúncia e a licitação foi revogada. Ou seja, são exemplos, como esse que mostra que é importante demais a gente entender um pouco e estudar um pouco a Lei 14.133, porque é importante, muito importante para quem faz o jornalismo investigativo. Outra coisa, um outro fator interessante que aconteceu e que foi também um estudo feito, uma matéria feita pelo portal de notícia nosso, Zero Hora News, foi que esse mesmo prefeito ele tinha contratado uma licitação para máquinas e equipamentos, e nós então pegamos a planilha e descobrimos que cada caçamba daquela prefeitura recebia R$ 60.000, cada caçamba. E quando você vai ver os documentos, você no portal da transparência, no nosso estado aqui ele tem o TCM, né, Tribunal de Contas do Município, alguns estados têm o TCM, mas tem estados que não tem, mas os que tem, no nosso aqui tem, você vai lá, você baixa os documentos, você pode baixar. E interessante, colegas, que e para quem está assistindo a webinar nossa, que é muito difícil. Dificilmente um cidadão comum tem acesso a esse tipo de informação. O Daniel sabe do que eu estou dizendo, a Thaís também, a Júlia, porque é muito difícil o cidadão comum ter acesso a essas informações. Então, como é que nós vamos poder, a população em geral, nós jornalistas fazemos um trabalho, do jornalista investigativo, fazemos um trabalho muito importante, que é alertar a população o desvios, né, do dinheiro público, o dinheiro da corrupção, que está descendo o ralo da corrupção. Então, cada vez mais eu entendo que o jornalismo, ele investigativo, ele está para ajudar todos nós, tanto a sociedade quanto nós próprios. Essa webinar aí, a Ana está de parabéns, o Reinaldo também, as entidades envolvidas em promover algo desse tipo, porque para nós que estamos participando, além da gente transmitir conhecimento, a gente recebe. Então, se você saber entender das leis, mais do que o cruza-grafos, do Jus, até todas essas ferramentas, mais do que todas essas ferramentas, você poder ter acesso a essas informações, essas leis. Teve um caso que eu estou me lembrando aqui da cidade de Mucuri, onde um prefeito contratou a confecção de uniformes no valor de 4,5 milhões de reais. E nós fomos buscar os documentos e percebemos de que a cotação da empresa, uma das cotações era falsa. Para quem não sabe, na licitação você tem as suas fases e para você poder preparar uma licitação, o município preparar uma licitação, você precisa criar um termo de referência. Esse termo de referência vai, então, balizar os preços com a cotação. E uma das cotações era falsa, da empresa de Gaspar, em Santa Catarina. Nós ligamos para o empresário disse que nunca cotou para nenhuma cidade da Bahia esse tipo de material. Foi outra licitação que nós conseguimos revogar também. Depois vou deixar os links aí para vocês. Eu já passei para a Thaís, para Ana, perdão, e ela vai disponibilizar aí para quem estiver assistindo a nossa webinar. E são essas informações, esse tipo de conhecimento que nós, jornalistas, temos que buscar. Agora mesmo nós estamos investigando o governo do estado da Bahia, nós estamos cobrindo uma situação que as emendas aqui na Bahia, o que está acontecendo? Aqui na Bahia existem os consórcios que foram formados aqui na Bahia. O governo do estado formou vários consórcios. Esses consórcios são distribuídos por regiões. E essas emendas, seja PIX, seja qualquer uma, entram nesses consórcios. E esses consórcios, então, executam, manda para as cidades. Pra vocês terem ideia, é um absurdo. Nós, averiguando os documentos, nós descobrimos, olha a capacidade que a gente que lida a gente se surpreende como esses malandros aí se supera a cada dia. Nós descobrimos de que o governo autorizou um pagamento de 6.000 metros de asfalto. Olha o que a empresa fez. A empresa ela não tinha colocado o asfalto ainda. Eles pegaram 6.000 metros de lona e colocaram. E colocou um drone lá em cima para fazer a foto. E pasmem vocês, foi pago. Pense vocês no absurdo que é algo desse tipo. Então, cada vez mais, os empresários, juntamente com algumas figuras públicas, se juntam, como o Daniel fez na apresentação dele, para poder
lesar o erário público com licitações fraudulentas. Aqui na nossa cidade, por exemplo, é um caso interessante que nós estamos estudando, na Bahia, não só aqui na minha cidade, mas na Bahia em geral, alguns prefeitos, ser prefeito não é um bom negócio definitivamente. Por quê? Nós descobrimos que, vou dar um exemplo, prefeito da nossa cidade. Olhando o Vulgacante, na eleição em que ele disputou em 2020, ele apresentou uma declaração de 2,5 milhões de reais. Ou seja, nessa declaração agora, ele apresentou 700 mil. Ou seja, ele perdeu mais de 1,8 milhão. Ou seja, não é bom negócio ser prefeito, né? Ele perdeu. Só que o que que acontece? Nós estamos descobrindo que o prefeito dessa cidade, né, especificamente, eles pegaram uma empresa, uma holding, colocou em nome das filhas, para poder ajudar a esconder os patrimônios. E temos descoberto vários patrimônios adquiridos, né, vários imóveis adquiridos em vários pontos dessa cidade. E aí nós temos os cartórios, que é outra fonte de ferramenta para quem está investigando também buscar, né? Uma certidão de TTU lá do imóvel, você tem no endereço, que é importante, você tem esse acesso, e de maneira que a gente pode ter e descobrir, fazer uma investigação mais contundente e mais acertada. E, por final, nós cobrimos uma pauta na cidade de Caravelas, uma cidade aqui do extremo sul da Bahia, que envolveu o estado do Espírito Santo, e deu uma repercussão muito grande. Também eu deixei o link aí, depois disponibilizei o link, vocês, colegas, podem dar uma olhada depois. É, esse link, essa matéria, nós sofremos vários processos, vários figurões públicos ligados ao governador Casagrande, lá no Espírito Santo, porque foi iluminação de LED também, né? Só que a cidade, ela contratou a empresa, a Safra. Ela fez uma barriga de aluguel. Na verdade, a cidade não contratou. Ela fez uma licitação. Aqui, na oportunidade, não era permitido ter a barriga de aluguel, que são as caronas, para quem em alguns estados chama carona, que é a barriga de aluguel. Na oportunidade, o TCM aqui não permitia que tivesse essas caronas, e a cidade fez o único objetivo de vender essa ata, né? Era uma ata de registro de preço, no valor de 6 milhões de reais, em vender essa ata para outras cidades. E Ipojuca, em Pernambuco, comprou essa ata, aderiu, melhor dizendo, a essa ata, e também a cidade de Vitória, no Espírito Santo. E aí nós descobrimos que o dono, investigando, usando o jornalismo investigativo, nós cruzamos os dados e descobrimos que o chefe de gabinete do senador Marcos Duval era o dono da empresa, um dos sócios da empresa. E na oportunidade gerou uma tremenda confusão, e o próprio Thiago Hoffmann, que era chefe de gabinete de Casa Grande também, todos eles processaram o nosso site, inclusive o Marcos Duval foi demitido e alega lá, inclusive responde um processo, onde ele quer que eu ressaça, né, o valor que ele deixou de receber ao ser demitido do gabinete do senador Marcos Duval. Então, colegas, eu sei que o tempo é curto, eu não disponibilizei nada em tela, mas possivelmente em outras oportunidades, de maneira com mais tempo, né, e mais dinamismo, a gente possa mostrar para vocês que a licitação pública, ela, o dinheiro público, perdão, ele precisa ser fiscalizado. E, infelizmente, os deputados, que são os que fazem as leis, os próprios prefeitos, eles não estão nem aí para que a fiscalização aconteça. Na realidade, nessa prefeitura de Mucuri, eu tive com o procurador, e ele disse que não dava em nada. Essas reportagens não dão em nada. Mas a gente, que é jornalista, sabe que isso acontece, mas que sim, pode dar em muita coisa. Quero agradecer a vocês, brigadão por todos, a todos aí, meus colegas, e a todos que estão assistindo ao webinar. Muito obrigado, Vanderlei. Bom, pessoal, também agradeço as perguntas que estão chegando para a gente. Bom, vamos continuar até onde a Ana dizer que a gente pode aqui. Algumas perguntas, né, eu creio que já foram abordadas, né?
por vocês, como essa, como a primeira, né, da Lana, né, sobre a dificuldade de os primeiros passos, ou como principalmente cidades do interior, né, onde o acesso à informação é bastante dificultado, né? Eu acho que existem, claro, algumas fontes de informação são para todos os municípios, né? Acho que é um passo inicial. Existe também a lei de acesso à informação, que também muitos colegas podem usar, mas sobre essa pergunta, comentário da Lana, vocês querem fazer algum comentário rápido sobre as cidades pequenas no Brasil, né? Como investigar os políticos eleitos, né? Eu gostaria de fazer, Reinaldo. A cidade pequena ela tem uma dificuldade muito grande de você praticar um jornalismo investigativo. O assédio judicial é muito grande por parte das autoridades, né, dos prefeitos, presidente de Câmara, e isso intimida muito o jornalista que está ali, né, na cidade pequena, tentando desempenhar o seu trabalho. Lógico que a gente teve agora, né, uma grande vitória, né, no Supremo Tribunal Federal, né, onde os processos todos a gente responde numa comarca só, não precisa, eu particularmente, que várias cidades, uma cidade de uma, cidade de outra, são vários processos, para mim ajudou bastante. Mas eu acho que a dificuldade muito grande que a cidade pequena, outra coisa que se encontra também é que muitas vezes, ao você acessar a lei de acesso à informação, eles ficam macetando para não te dar, entendeu? E empurra com a barriga, e você faz uma, faz duas. Você tem ideia, eu usei a lei de acesso à informação para pegar algumas informações aqui e tive que recorrer ao Ministério Público para poder ter acesso, porque eles me empurraram o máximo com a barriga que pôde para não dar as informações que eu tinha pedido, até que eu consegui. E, sim, realmente é muito difícil. E nesses casos que há negativa da lei, né, é claro, entidades como a Abrage também podem ser procuradas para talvez ajudar nesses processos, né? Bom, foi feita uma pergunta sobre documentos de cartório, né, quando o Daniel estava falando, né, se esses documentos são públicos, como ter acesso a esse tipo de documentação, né? Claro, cartório também daria um treinamento inteiro sobre isso, né, Daniel? Verdade. Você quer comentar, É, é, Daniel? Ah, Nesse caso, teve documentos públicos e não públicos, a maioria públicos, muda de estado para estado, né? A questão dos cartórios. Tem cartório que você pode entrar no site, fazer um pedido e a certidão chega no seu e-mail. Tem cartório que você tem que ligar, tem cartório que você tem que ir pessoalmente. E aí a taxa vai variar de local para local também, né? Mas, por exemplo, vale quando você está interessado, né, em saber alguma coisa, vale, por exemplo, você pegar o CPF do candidato, da pessoa, ou o CNPJ da empresa e consultar nos cartórios da cidade que imóveis tem em nome dele ou que já pertenceram a ele, né? Ou se você tem o imóvel no cartório com o endereço completo do imóvel, solicitar o número da matrícula e com o número da matrícula solicitar a certidão de quem já foi proprietário, quem é o proprietário atual. Então, nesses casos, é possível solicitar essas informações do cartório, a depender gratuito ou pago, dependendo da localidade. Mas no caso do Juscelino, foi isso que aconteceu. Algumas informações foram de fonte, alguns documentos foram solicitados em cartórios com esse passo a passo aí. Só um adendo também, em relação a cartório de notas também, às vezes as pessoas querem buscar procuração, né? Porque as pessoas, um candidato pode passar uma procuração para outra pessoa para tomar conta da vida dela ou fazer algum tipo de negociação que só está registrada em cartório. Então, você busca o cartório de notas e aqui em Brasília a gente costuma ligar para o cartório e pedir para falar no arquivo. E aí, quando você fala no arquivo, você dá o CPF ou o CNPJ e pergunta se tem alguma procuração em nome daquele CPF ou daquele CNPJ. E o pessoal aqui é super legal, assim, eles sempre buscam e te falam, olha, existem 4 procurações. Aí você fala, mas é recente, não é? Aí ele fala, ó, uma é de 2005, outra é de 2023, outra é de 24.
E aí você, com uma conversa assim, às vezes você consegue até saber um resuminho assim do que é, mas o que é essa procuração? É bancária? É plenos poderes para alguém? O que é? E aí também nas procurações você vai construindo a relação de uma pessoa com outra, né? De repente a pessoa passa as contas delas todas para serem administradas por uma pessoa. Quem que é essa pessoa? Enfim, e aí você vai conseguindo construir a história. Sim. Eu também coloquei no chat, né, um portal que meio cataloga, né, vários cartórios digitais. E lembrando, né, tem esses cartórios digitais que são pagos, né? Aquela tem um caso famoso, né, a investigação do patrimônio da família Bolsonaro, foi uma investigação de meses e feita de forma digital em alguma parte, né, mas pagando, né? Infelizmente, você consegue essa informação de cartório, mas nem sempre é gratuito, né? O Yuri também perguntou sobre o Siconf, acho que quando a Thaís estava mostrando, né? Os dados que o Siconf mostra são relativos apenas a recursos federais ou totais? Não são apenas recursos federais, como eu falei, obrigada pela pergunta. O município, o estado, ele tem a obrigação de enviar esses relatórios dos gastos, das despesas que ele teve, não só com os recursos que ele recebeu do governo federal, mas com os gastos municipais, certo? Em todas as áreas. Então, você gasto com, por exemplo, se a gente está falando de Estado, com segurança pública, mas desde assistência social, saúde, educação, certo? Então, prefeito, como eu falei, Prefeitura de Fortaleza, ou então Prefeitura de Manaus, Boa Vista, São Paulo, Rio de Janeiro, você, quando acessar, você vai encontrar tanto a receita corrente líquida quanto as despesas deste ente com todas essas funções. Então, é bom também pegar o dicionário de dados do Siconf para você estar um pouco mais acostumado com esses termos. Então, você vai ver muito no Siconf esses termos aqui, função e subfunção. Função é a grande área, por exemplo, saúde. Subfunção é atenção primária, certo? Por exemplo. Então, é importante pegar esse dicionário de dados para vocês entenderem um pouquinho, mas não é uma plataforma difícil e também vocês podem baixar esses dados de maneira aberta e trabalhar com eles em Excel e fazer todas as operações de análise que forem possíveis, certo? Certo? E lembrando que a apresentação da Thaís, né, ela vai ser disponibilizada, e como de todos os outros, né? Uma pergunta sobre o Siga Brasil, né, que eu acho que todo jornalista ama, né? Deixa eu ver aqui. Perdi aqui. Enquanto Sim. você procura aí, Sobre o... Reinaldo, Ah, eu queria fazer uma pode contribuição falar. aqui. Claro. Em relação ao Ministério Público, Estadual e Federal, a gente que faz investigações nas prefeituras, principalmente para quem for de cidades pequenas, às vezes encontra dificuldade porque você, muitas vezes, protocola uma denúncia no Ministério Público, e acontece muito em várias cidades, aqui também acontece muito. E às vezes você faz a denúncia e ela não anda, e às vezes é a notícia